Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto e último módulo do curso de Python para engenheiros da Wiki. Eu me chamo Natália Corrêa de Sá e vou ministrar a aula desse módulo para vocês. Então, nesse módulo nós vamos tratar de classes em Python. Recapitulando, que o objetivo desse curso no geral é apresentar para vocês a linguagem de programação Python e mostrar diversas ferramentas que existem no Python, que são pacotes que são muito úteis no dia a dia de engenheiros, seja no mercado quanto na academia. E para encerrar, nós já vimos diversos módulos de Python e suas aplicações. Para encerrar o curso, nós vamos falar um pouco sobre orientação a objetos na linguagem Python. Então, recapitulando, nós estamos trabalhando nesse curso com a linguagem de programação Python, que é uma linguagem interpretada. Como nós vimos, já a definição disso nos módulos anteriores do curso, uma linguagem que ela precisa de um programa interpretador para poder traduzir diretamente o seu código-fonte para algo que a máquina possa executar. E esse mesmo programa interpretador, ele vai tanto fazer essa interpretação quanto chamar a execução do seu código, não passando pelo... Não é uma coisa que o sistema operacional faz diretamente, como acontece nas linguagens compiladas. E essa tradução e execução do código ela ocorre linha a linha no Python. Você não precisa ter um arquivo separado do seu código inteiro compilado de uma vez só para poder ser executado, como ocorre em linguagens de programação compiladas, como o C++, por exemplo. E outra grande característica do Python é a legibilidade do código, uma linguagem que preza muito por ter um código em que os comandos todos são bem diretos, bem sucintos e bem fáceis de entender por qualquer pessoa. Além, é claro, de ser muito voltada para o desenvolvimento comunitário. Terceiros geralmente desenvolvem pacotes para o Python que são aplicáveis a diversas áreas de conhecimento, como a gente já viu. Tem esses exemplos clássicos aí na tela e os exemplos que a gente viu nos módulos anteriores. O NumPy e o Pandas, para você tratar de vetores, tabelas, matrizes. O Matplotlib para geração de gráficos. O SciPy, que tem diversos algoritmos matemáticos, de métodos numéricos. E esses pacotes, eles nada mais são do que a aplicação da orientação a objetos no Python. Eles nada mais são do que um conjunto de classes que são dedicadas a essas diferentes áreas de conhecimento, esses diferentes tipos de aplicações. E o que são as classes, de fato? Elas são a aplicação da orientação a objetos, que é esse paradigma de programação que é preocupado em reunir conjuntos de características de determinados parâmetros e comportamentos de alguma parte do código que você queira que tenha um determinado padrão de comportamento, um determinado padrão de características e reunir, encapsular aquilo em uma parte do código que vai representar aquele objeto, que vai ter comandos de código ali agrupados, representando apenas aquele comportamento do objeto. E você tem isso numa parte do código separado só para caracterizar aquele objeto, diferente de uma programação estruturada, que é o que a gente vinha estava muito acostumado a ver nos nossos módulos básicos de Python, em que a gente vai indo linha a linha definindo. Criei essa variável aqui, agora eu vou criar uma função com essa variável, aí eu vou chamar uma função dessa variável, agora eu vou iterar essa variável em algum loop e assim sucessivamente até eu chegar no final do meu código. Com a orientação a objetos, eu tenho blocos de código que são dedicados só a definir o comportamento de um determinado objeto e depois esse bloco de código ele pode ser chamado, executado em diversos códigos fontes, ele pode ser lido de outros arquivos, como acontece com os módulos que a gente vinha usando. A gente tinha que baixar separadamente o NumPy, o SciPy, o Matplotlib e ler ele no nosso código, com o import, para poder usar todas as funções, todas as funcionalidades que tinha nesse pacote, ou seja, nós estamos usando classes que estavam implementadas lá dentro. Então, na programação orientada a objetos, a gente tem esse conceito das classes,
né, que define essas características dos objetos, e isso facilita muito a organização do seu código, né? Você tem esses blocos separados, né? A gente tinha todas essas definições das classes, desses pacotes separadamente, que a gente só, né, lê no nosso código final para poder usar todas aquelas funcionalidades. E, né, um exemplo clássico, por exemplo, a classe NDArray, né, do NumPy, que é aquela classe que define o comportamento básico dos arrays do NumPy, que a gente vinha usando diversas funções, diversos métodos, diversos comportamentos dela no nosso módulo de NumPy. Outro exemplo, né, é a classe de eixos do Matplotlib, por exemplo, a qual a gente definia o eixo, depois a gente chamava as funções de plot, as funções de histograma, etc. Então, quais são os pilares, né, da orientação a objetos? O que um bom código aplicando a orientação a objetos tem que ter em mente? Primeiro, encapsulamento, né, você juntar no mesmo bloco de código, na mesma classe, métodos que descrevem um determinado objeto, e você separar bem esses objetos em classes distintas. Então, você ter cada parte do seu código dedicado a descrever um comportamento de algum objeto, né, que você quer descrever, e isso ficar, de preferência, escondido do seu usuário final. Por exemplo, lá, né, quando a gente chama os pacotes do NumPy, do Matplotlib, do SciPy, etc., a gente não vai lá olhar o código-fonte deles, ver como que está descrito lá, como que vai ser, como vai funcionar na minúcia, né, no detalhe, o solver de EDOs ou o solver que resolve integrais numéricas. A gente não vê o código-fonte, a gente só pega lá a chamada da classe final, instancia os objetos, usa os métodos, e a gente não precisa ver aquele código. Então, ele está bem encapsulado dentro do código-fonte desses pacotes. E a gente só importa eles no nosso código-fonte, né, do usuário. Extensibilidade, que é você poder estender aquela classe para outras aplicações, a gente vai ver o conceito de herança logo mais, mas a gente pode pegar o que já existe implementado e algum outro usuário poder não só entender o que você escreveu, né, entender o que está escrito, e poder acrescentar mais funcionalidades, acrescentar mais comportamentos, acrescentar mais objetos que tenham características similares ao daquele que você já definiu nas suas classes. Então, compreensividade, né, é algo importante para esse pilar. E a abstração, que é você lidar com algum conceito que vai ter algum comportamento bem complexo, e você ter tudo aquilo separado naquele bloco de código, com detalhes que o seu usuário não precisa ver, mas que aquele seu bloco de código vai descrever alguma coisa que vai ser útil para ele, né? Como, por exemplo, os eixos do Matplotlib. Então, eu tenho ali blocos de código só dedicados a descrever como é que vai ser o comportamento de um gráfico, né? Um gráfico é um objeto que o seu usuário consegue reconhecer, mas que você tem que ter blocos de código lá descrevendo como é que vai ser os eixos do gráfico, como é que vai ser para você dar nome para os eixos, como é que vai ser para você dar os ticks, né, as divisões dos seus eixos, como é que vai ser para você dar as cores, etc. Né? Todos esses comportamentos que um objeto gráfico precisa ter. Então, vamos dar uma olhada, né, como definir uma classe em Python. Então, a gente, basicamente, né, o que a sua classe vai fazer é criar um novo tipo de variável, né, no seu código. Além daquelas básicas que a gente via, né, como inteiros, flutuantes, os próprios arrays, então, eles são já uma aplicação disso, nos arrays do NumPy, que eles são um novo tipo de variável que a gente pode criar e trabalhar em cima delas. E para a gente criar, né, essa nova variável, a gente precisa estabelecer quais são os atributos, né, dessa variável, ou seja, quais são variáveis básicas que serão membros da nossa classe, e precisamos dar os comportamentos desse novo tipo de variável que a gente está criando, que são funções membros dessa classe, também chamadas de métodos da classe. Então, aí nesse exemplo, né, que está na tela, está sendo criada uma classe para descrever um tipo de variável que vai ser uma data,
né, que vai imprimir na tela uma data naquele formato que a gente está acostumado a ver, né, na língua portuguesa, né, dia, mês, ano, dia e mês com 2 algarismos e ano com 4. E aí ela tem, é destacado em amarelo, algumas variáveis que são membros dessa classe. Então tem uma variável que vai ser uma string ali para descrever cada parte dessa data, né? Tem uma variável ali para ano, para mês e para dia. Então esses são os membros da classe. E você tem também os métodos. Tem um método aí para essa classe que está destacado em verde, né, que é uma função que vai simplesmente imprimir na tela os membros separados pela barrinha, né, para ficar naquele formato de data que a gente conhece. Né, então, quando é criado um objeto dessa classe, ele imprime a data na tela de acordo com os valores dos membros, das variáveis membro. E, né, nos módulos básicos, se vocês lembrarem, a gente ficava usando aquela função type, né, aquela função padrão do Python, que dava para a gente qual era o tipo da variável que a gente estava usando. Se a gente fizer isso então para a nossa classe, ele vai mostrar que essa variável x que a gente criou é membro da classe date, que foi definida ali no nosso programa pelo usuário. Né, a gente pode imprimir também, tem esse atributo doc, que é built-in para as classes do Python, que ele vai imprimir na tela a descrição, né, da classe, que é similar de forma similar às descrições das funções que a gente viu lá no nosso módulo básico, que são esses comentários entre várias apóstrofes, que você pode definir, né, o que a sua classe faz, dar algumas instruções básicas e o usuário vai poder então ler essas instruções básicas. E, né, como está aí destacado em vermelho, esse x igual a date é quando estou instanciando um objeto da classe date. Então, o que eu estou dizendo para o Python eu quero criar uma variável x e essa variável vai ser do tipo definido pela classe date. Ela vai ser um objeto da classe date. Então, essa sintaxe vocês podem reconhecer, né, dos nossos módulos anteriores, de quando a gente usava lá os nossos pacotes. A gente fazia, por exemplo, x igual a numpy.array, papapá. Ou seja, a gente estava criando um objeto do tipo ndArray, né, da classe ndArray do numpy. Ou então, quando a gente fazia ax igual a plt subplot, ou seja, a gente estava criando um objeto do tipo eixo do matplotlib. Quando a gente chamava lá os solvers do SciPy, reis igual scipy.linalg.papapá, a gente estava instanciando objetos daquelas classes de solvers lineares do SciPy, por exemplo. É a mesma lógica. E, como está aí destacado em verde, vocês também podem estar reconhecendo o acesso aos membros da classe, né, por meio do objeto que é feito com esse pontinho. Então, a gente instanciou o objeto x do tipo data e com x.displayDate a gente acessa a função displayDate da classe date. Ou seja, né, como sempre que a gente fazia lá o nosso plt.plot no matplotlib, a gente estava acessando a função plot para o nosso objeto plt que a gente instanciou lá para a classe pyplot, né, para o plot do matplotlib. E assim, da mesma forma para os demais casos. E outra coisa que eu quero destacar nesse slide é como está sendo feito o acesso dos membros, né, das variáveis membros da classe, lá na definição daquela função displayDate. Como está ali destacado em amarelo, né, ela sempre acessa os membros usando esse termo self. O self ele vai se referir ao objeto, né? Para quem conhece C++, por exemplo, é muito similar ao this, né, do C++. O self ele está se referindo ao objeto que vai ser instanciado. Então, ele está dizendo, acesse o valor da variável mYear, né, o valor da variável ano, para o objeto que vai ser instanciado lá pelo usuário. Basicamente isso. Bom, naquele último exemplo, né, eu dava dentro da definição da classe uns valores fixos lá para as minhas variáveis lá de ano, mês e de dia. Mas e se eu quiser que o usuário tenha liberdade de entrar com esses valores, né, de fornecer quais vão ser os valores
desses membros da classe? Para isso tem uma função especial das classes, que é chamado construtor, né, que é uma função que tem o atributo de inicializar as variáveis membro da classe. Então, isso no Python é feito, né, como está aí destacado em amarelo, por essa função com esse nome especial de underline, underline, init, underline, underline. Ela sempre vai ter essa sintaxe para poder ser reconhecida pelo interpretador como um construtor da classe. E, né, os parâmetros dessa função init, elas vão ser, né, além do self, né, do objeto, todos os valores que você quiser que o usuário forneça para inicializar os membros da classe. E aí você acessa eles com aquele self.papapá e o valor que você quer atribuir para cada membro. Então note que o nome, né, desses membros, eles podem aparecer pela primeira vez dentro do construtor. Não preciso declarar eles do lado de fora, né, antes do construtor, para dizer que eles existem e depois chamá-los com o self lá dentro do construtor. Não, eles podem aparecer pela primeira vez ali dentro mesmo. E então agora, né, como eu tenho um construtor na minha classe, quando eu vou instanciar o meu objeto, e como está destacado em vermelho, eu tenho que fornecer esses valores que vão ser usados para inicializar os meus membros da classe. Então agora, né, esse tipo de instância assim, do objeto está com mais com aquela carinha que a gente está acostumado a ver, né, dos módulos que a gente estudou, dos pacotes do Python que a gente estudou nos módulos anteriores do curso. Né, que a gente sempre chamava algum tipo de função que a gente colocava um monte de parâmetros para criar algum determinado objeto. Então, é isso que está sendo feito, né? Está sendo chamado construtor de uma classe. E note que esses valores, eles são uma mera inicialização mesmo. Eles podem ser alterados em qualquer momento, né, do seu código. Eu posso chegar ali, tanto um membro que estiver dentro do construtor, né, sendo inicializado, ou mesmo um membro que eu coloquei ali com um valor fixo antes do construtor, como nesse exemplo destacado em amarelo, o meu usuário pode lá depois chegar e mudar o valor dele, e isso vai ser atualizado para o meu objeto, né, para aquele objeto instanciado x1. Então, eu criei ali dois objetos, né, x1 e x2, eu posso criar quantos objetos eu quiser, cada um instanciado com valores diferentes para dia e para ano, imprimi os dois e depois eu modifiquei o ano do objeto x1, o que não vai modificar o ano do objeto x2, que vai continuar sendo 2021. Então, eu posso acessar e alterar esses valores. E é apenas uma observação, se vocês forem ter a curiosidade de dar uma olhada na documentação de diversos dos módulos, dos pacotes que a gente estudou nas últimas aulas, vocês podem ver alguns construtores para classes, né, do NumPy, do SciPy, com esse tipo new, que é um outro tipo de construtor, que ele retorna um ponteiro para o próprio objeto que vai ser instanciado, né? Então, em vez do self, ele tem esse CLS, que vai ser um retorno dele, que vai ser uma instância do objeto, e dentro desse new ele pode chamar um init ou não, ele pode também realizar uma inicialização, e ele pode executar outras linhas de código nessa função de inicialização, fazer diversos outros tipos de atribuições, de modificações desse objeto dentro desse construtor new. Então, eu coloquei na tela um exemplo da classe NDArray, né, do NumPy. Ele usa um construtor do tipo new e ele tem esses diversos parâmetros que tem que ser fornecidos para inicializar e se criar um objeto do tipo NDArray. Então tem o shape, né, a forma do array, se vai ser unidimensional ou bidimensional, se vai ser n vezes m, o dtype que a gente viu no módulo de NumPy, que diz se vai ser inteiros ou flutuantes, né, os elementos do array. Buffer te dá a possibilidade de criar um array já com uma lista que você mesmo fornece, a gente usou isso várias vezes, e assim por diante. E aí,
essa classe, né, NDArray do NumPy, se você for ver, ele tem a lista lá de todos os membros, né, de variáveis membros, das quais a gente pode lembrar, né, que a gente viu na nossa aula de NumPy, o size, que retorna o número de elementos do array, o t, que retorna uma transposta, né, que faz uma transposta do array, e alguns métodos, né, algumas funções que a gente usou também, que tinha o max, que retornava o valor máximo do array, o resize, né, que mudava a configuração do array, né, mudava o shape, e assim por diante. Então, o NDArray nada mais é do que uma classe também, e tem diversos parâmetros, diversos atributos, diversas variáveis membro, e tem diversos métodos, diversas funções membro. E vamos falar agora sobre herança de classes, né? Que é um mecanismo de relação entre classes que estabelece uma hierarquia entre uma classe que vai ser chamada de uma classe mãe ou uma classe base e que vai fornecer características dela que vão ser herdadas por classes chamadas de derivadas ou filhas. E né, vai ter uma espécie de hierarquia, né? As classes filhas ou derivadas elas vão receber informações, receber características herdadas dessa classe mãe. Então, todas as filhas vão ter essas mesmas características herdadas e elas podem também ter suas características próprias que a mãe, né, que é a classe base, não possuía. E você pode criar uma hierarquia de classes, né, uma derivada da outra, não tem um limite. Você pode fazer derivadas das derivadas, filhas das filhas, diversas gerações de classes mesmo. Então aqui um exemplo aí do lado, estou criando uma classe forma, né, uma classe para polígonos, que ela vai ter um construtor que precisa de duas informações, né, dois membros, que é o comprimento e a altura, né, a base e a altura. E eu vou ter aí duas filhas, está destacado em amarelo, que vão ser uma classe para retângulo e uma classe para triângulo. E aí, a distinção delas é que elas vão ter, né, suas funções membro área calculadas de forma diferente. Né? Para o retângulo é base vezes altura e para o triângulo é base vezes altura sobre 2. E né, note que eu não estou definindo o construtor, né, o init, dentro da classe retângulo e triângulo, porque ela vai herdar esse construtor da classe shape. Então, eu não preciso dizer que a classe retângulo e a classe triângulo vão ter um elemento chamado width e um elemento chamado height. Elas já vão herdar isso da classe mãe delas, né? Que eu indico dentro desses parênteses, né? Retângulo com shape entre parênteses, indicando que ela é uma derivada da classe shape. A mesma coisa para triângulo. E eu posso fazer uma derivação de uma classe de um módulo do Python, né? Como esse último exemplo ali, essa classe myVector, que ela vai ser derivada da NDArray do NumPy. Eu posso fazer isso. Desde que eu conheça, né, os métodos, eu conheça tudo que essa minha classe vai herdar da NDArray. Então, note que quando eu construir, né, uma instância de um objeto do tipo rectangle, né, eu forneci ali os números 2 e 3 para ser, né, a minha base e a minha altura, mesmo que o construtor não estivesse dentro da definição da classe rectangle, o construtor estava dentro da classe mãe. Mas mesmo assim, né, a função herda essas informações e aí quando eu chamo a função área, ele calcula direitinho, base vezes altura, igual a 6. E note que, bom, vamos supor que eu quisesse que a minha classe filha tivesse alguma informação a mais em alguma função, né, seja um construtor ou alguma outra função membro que é herdada, né, não só os construtores são herdados, qualquer função, qualquer atributo, né, da classe mãe é herdado. Mas eu quisesse não sobrescrever a função da classe mãe, eu quisesse só acrescentar alguma coisa nova para ela. Eu poderia fazer isso usando essa palavra-chave super, em que quando definisse, né, o init lá da classe filha, eu com esse super eu diria, ó, chama o init da classe mãe e agora eu vou acrescentar outras coisas ao init da classe mãe.
Então, com isso, eu consigo acrescentar, por exemplo, mais uma variável membro para minha classe triângulo, né, que é uma string aí que vai dizer se ele vai ser um triângulo isósceles ou um triângulo retângulo, enfim. E, né, ela vai ter ali uma função a mais que a classe mãe não tinha. Se eu não usasse esse super, o que ia acontecer é que a função, a classe filha, né, a classe triângulo, ia sobrescrever o construtor da classe mãe. Ia ser um construtor, né, totalmente diferente. E esse mecanismo, né, de uma classe filha sobrescrever as funções da classe mãe é o que é chamado de polimorfismo, que você pode ter, né, quantas classes filhas você quiser, né, derivadas, e cada uma vão ter o seu próprio comportamento para uma função, né, que está definida lá na classe mãe com o mesmo nome. Então, se você for ver aqui, né, nesse exemplo aqui da área, eu tenho em cada classe filha a mesma função área, mas dependendo do tipo de filha, ela vai ter um comportamento diferente. Então, isso é o polimorfismo quando se trata de herança de classes, né? Dependendo de qual classe derivada eu estou usando, a mesma função vai ter diferentes definições. Então, vamos ver um pequeno exemplo aqui de aplicação, que é aquele velho exemplo, né, do solver de EDO por método de Euler explícito. A gente viu isso tanto no método na aula de NumPy quanto na aula de Matplotlib. A gente conseguia criar lá um código bem simples, né, usando arrays do NumPy, usando o Matplotlib para ver o resultado, em que a gente resolvia um EDO pelo método de Euler explícito. Daí a gente viu também no módulo do SciPy que o solver de EDO lá não tem um método de Euler explícito, ele tem uns métodos melhores, né, que não vão ter um erro tão grande quanto o Euler explícito. Ah, mas e se eu quiser, né, fazer um solver de EDO por Euler explícito? Apesar de não ter lá nas funções lá do SciPy, eu quero fazer um, então vou criar a minha classe para definir um solver de EDOs usando o Euler explícito. Então, vamos olhar esse código com calma lá no nosso Google Colabs e ver passo a passo como é que foi definida essa classe. Então, passando aqui para o Google Colabs, importei, né, o NumPy, o Matplotlib, como sempre, e estou criando aqui essa classe, o Euler explícito, né, coloquei aqui uma descrição para ela, caso o usuário precise de alguma ajuda, né, usando aquele doc, né, para saber o que a classe faz. Dei aqui várias instruções, disse tudo que o usuário precisa fornecer para o construtor dessa classe, né, quais são os parâmetros. Defini aqui o construtor. Então, agora, nesse construtor, o usuário ele vai ter que dar qual vai ser a função, né, que vai funcionar aqui como f de xt na EDO dxdt igual a f de xt. Ele tem que dar qual vai ser o n, né, o número de discretizações do meu array de intervalos de tempo, o meu tempo inicial, o meu tempo final e o valor inicial, né, da variável x, né, o valor de x no tempo inicial. E aqui criei um método, né, uma função para essa classe me retornar simplesmente o meu array de tempos. Então, estou usando aqui o linspace do NumPy. Ela vai só retornar esse array, né, que vai do T0 ao TF com N, né, discretizações, N divisões. E criando aqui um array para retornar a minha solução final do método, que vai aplicar o mesmo algoritmo que a gente viu lá nos módulos anteriores, né? O x da iteração seguinte é o x da iteração anterior, mais o passo de tempo vezes a chamada da função, né, no passo anterior, na iteração anterior. E aí note, né, que eu estou fazendo todos os acessos aos membros da variável da classe aqui com o self. Né? E aqui note também que eu nem disse ainda para o Python que tipo de função é esse f. Eu estou dizendo aqui o usuário que lute para fornecer essa função direito. Eu só estou dizendo que essa função vai ter que ter um parâmetro x e um parâmetro t.
o usuário vai poder fornecer qualquer função aqui. Então aqui já saí da classe, né? Minha classe acabou aqui. E agora pela indentação, né, a gente está identificando. Então note, todas aquelas regras de funções que a gente viu nos módulos mais básicos se aplicam aqui. A indentação é o que vai dizer se você está dentro ou está fora aqui da definição da classe. Então aqui, depois que a classe foi definida, tem essa indentação aqui de 2 espaços que está sendo obedecida aqui até o final da classe. Então, defini uma função, a função tem sua própria indentação. Quando eu volto, eu estou voltando para a definição da classe. Então, quando eu voltei aqui para a parte mais à esquerda da página, eu estou dizendo que eu já saí então da definição da classe. Estou no meu código fonte normal agora. Então, eu criei aqui uma função, a mesma função que a gente vinha trabalhando lá nos exemplos de EDO. E defini aqui, né, a solução analítica dessa função. Opa! Então, a solução analítica. E agora aqui eu estou criando, instanciando, né, um objeto da minha classe OrderExplicit e estou fornecendo aqui para o construtor, né, para o init, todos os parâmetros que ele precisa. Quais são? Uma função, né, um func, um n, que esse n aqui meu está sendo 50, um tf, um t0, um tf, um x0, né, na ordem. Essa ordem ela tem que ser obedecida, tá? A mesma ordem que os membros estão aqui definidos no construtor tem que ser seguida. Então, por isso que a sua documentação, né, tudo tem que ser explicado para o usuário corretamente. Então, estou fornecendo aqui tudo na ordem. E estou definindo aqui uma variável para ser o retorno da função solução. Da mesma forma que a gente fazia lá, né, para os métodos do SciPy. Então, esse sol vai pegar aqui o meu array de solução. E esse t vai pegar o meu array de intervalos de tempo, né, daquela função timeInterval que eu defini aqui. Né? Tem essas duas funções, timeInterval, que está retornando t, e solution, que está retornando o x, né, a solução do método. E aí eu estou simplesmente plotando no Matplotlib, como a gente vinha fazendo nos exemplos anteriores. Plotando aqui a minha solução analítica contra a minha solução numérica, né, que eu peguei aqui do resultado da classe. Então, vamos executar isso aqui. E ver aqui o resultado da nossa implementação. Então, note que normalmente consegui gerar, né, a minha solução aqui do método numérico usando uma implementação de uma classe. Né? Uma classe para um solver de método de Euler explícito. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação para a gente encerrar, que é esse exemplo aqui. E uma última observação é que eu poderia ter criado instanciado diferentes objetos dessa classe, diferentes reis, poderia ter um reis 1, reis 2, com diversas informações de funções diferentes, de discretizações diferentes. Poderia fazer um loop for com esse reis em que o meu valor do n estava sempre mudando, né, dentro de uma iteração do meu loop for. Eu poderia salvar as informações dessa classe num arquivo .py, e aí eu importaria esse arquivo .py, né, com um import em outros códigos-fonte, poderia fornecer ele para outras pessoas usarem a minha classe de Euler explícito, e aí diversas possibilidades. Da mesma forma, né, como a gente importa os pacotes, né, que a gente viu nos módulos anteriores, a gente poderia importar essa classe de Euler explícito, né, para ela não ficar no mesmo arquivo que essas chamadas aqui, né, do objeto, da instanciação do objeto e tal. Isso tudo aqui poderia, essa página aqui poderia tudo estar num arquivo diferente daquele que tinha a definição da classe, né, se eu usasse um import. Então, note que eu posso garantir dessa forma o encapsulamento do meu código. Então, para a gente encerrar, né, aqui as referências, a gente, como sempre, se baseou um pouco no livro do Nagar
E essas outras publicações que vêm lá da documentação do SciPy, que vem dos próprios desenvolvedores originais do NumPy, do Matplotlib, do SciPy, enfim. E sempre encorajo vocês, né, a irem buscar essas documentações, porque lá tem muito mais informação, muito mais detalhe sobre cada um dos pacotes, cada um das coisas que a gente aprendeu nesse curso. Então, né, para encerrar esse módulo, nós vimos aqui o conceito de classes de programação orientada a objetos no Python. Aprendemos a definir uma classe no Python, como definir o que são os membros, o que são os métodos, como escrever um construtor de uma classe. E vimos também como usar, né, herança de classes em Python e como isso se traduz dentro dos módulos, dos pacotes que a gente vinha usando até agora, né? O NumPy, Matplotlib, etc. Então, espero que vocês tenham aprendido esses conceitos. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aí por esse QR Code que está aí na tela, que vai para o meu LinkedIn, né, mandar perguntas, mandar dúvidas. E pode também usar esse QR Code que vai para o LinkedIn da Wiki Brasil para vocês entrarem em contato com a Wiki Brasil, quiserem conhecer mais sobre a empresa. Então, encerramos por aqui esse curso de Python para engenheiros e até o próximo curso.